creepy real. Eu sou um pouco esquisito no sentido de que eu tenho carteira de motorista, mas não tenho carro. Não é porque eu tenho alguma multa grave ou porque não posso comprar um. É porque eu nunca senti a menor vontade de ter um carro. Com o transporte público sendo tão acessível na minha cidade, eu nunca senti a necessidade. E, para ser sincero, eu odeio dirigir aqui. Tem muita gente maluca no trânsito, então eu me contento em andar a pé e pegar transporte público. No entanto, o que eu fiz em 2016 não fez o menor sentido. Eu me mudei para uma casa onde não havia transporte público por perto. Como um recém-formado da faculdade, um cara até que em forma, eu sempre fiz questão de alugar quartos que fossem perto de algum ponto de ônibus ou metrô. Mas eu tinha alugado meu apartamento anterior pela OLX e acabei com um colega de quarto muito porco. Era tão nojento que eu pulei na primeira oportunidade de me mudar que encontrei. Na minha cabeça, não ter transporte público por perto não era um problema, porque eu tenho 2 pernas, quem precisa de ônibus, né? Na prática, o ponto de ônibus mais próximo era, na verdade, a estação de metrô, a quase 2 quilômetros de distância. Havia outros pontos mais perto, mas nenhuma das linhas me levaria para onde eu precisava ir. Então eu andava para todos os lugares. Pelo menos eu estava mantendo o cardio em dia, certo? E só para contextualizar, eu moro em Curitiba, então pode ficar bem frio e escuro durante o inverno. E para minha sorte, o inverno estava chegando. Além disso, eu tinha que estar no meu trabalho, num escritório de advocacia, às 7 da manhã. Isso significava que eu tinha que acordar às 5, tomar banho e depois caminhar todo o trajeto até a estação de metrô só para chegar no trabalho a tempo. Eu já estava me arrependendo bastante de ter me mudado para aquele lugar. E nem era barato. Eu pagava uns R$ 600 por mês. Acho que eu estava mesmo desesperado para sair daquele apartamento imundo que eu dividia com aquele cara da OLX. Eu poderia contar uma história inteira só sobre os colegas de quarto horríveis que encontrei lá, mas isso fica para outra hora. Enfim, como estava frio lá fora, eu tive que encontrar rotas mais rápidas para chegar na estação. Eu morava numa área residencial, então descobri que se eu atravessasse uns 6 quarteirões do bairro e cortasse caminho por um estacionamento de um supermercado atacadão que ficava perto, eu chegaria na estação bem mais rápido do que se seguisse pela calçada o caminho todo. Enquanto eu corria em direção à estação, de sapato social, calça, camisa social branca e gravata, aproximei-me de uma pequena ladeira que fica ao lado do atacadão. Enquanto descia correndo, vi uma figura escura parada perto da entrada lateral do mercado, onde ficam as docas de carga e descarga. Imaginei que fosse apenas um funcionário da loja, porque quem mais estaria ali tão cedo? Passei por ele e fiz um aceno com a cabeça. "Ei, tem um cigarro aí?" O homem perguntou. Não fumo, desculpa", respondi. E então, sem nenhum aviso, o homem rosnou para mim e partiu para cima. Foi o momento mais aleatório e apavorante da minha vida. Cansado e confuso, me afastei dele rapidamente enquanto ele se lançava na minha direção, tentando me dar socos. "Ei, para!" gaguejei. Ficou claro para mim que havia algo muito errado com aquele homem, então eu corri pela minha vida. O homem me perseguiu por trás do atacadão. Não sei por que não tentei revidar. Talvez porque tudo aconteceu muito rápido, ou porque eu estava muito cansado. Naquele momento, eu não saberia dizer. Tudo o que eu sabia é que havia um maluco que me queria morto por eu não ter dado um cigarro que eu nem tinha. E então, um milagre aconteceu. Havia um funcionário empurrando um carrinho de mercadorias para dentro da loja. Sabendo que a situação poderia ficar constrangedora, eu corri para a entrada de funcionários e rapidamente disse ao homem que eu precisava de ajuda. O maluco descontrolado parou a uns 3 metros de mim e ficou me secando com um olhar de raiva. Então ele lentamente se virou e foi embora. Aquele funcionário pode muito bem ter salvado minha vida naquela manhã. Enquanto eu estava na sala dos fundos do atacadão esperando a polícia chegar, outro funcionário entrou, vindo do estacionamento, e resmungou que havia um homem estranho lá fora pedindo cigarros. Meu coração gelou. O homem ainda estava lá. Por outro lado, isso significava que a polícia conseguiria prendê-lo. Ou assim eu pensava. Cerca de 10 minutos depois, a polícia apareceu, mas o homem tinha sumido. E como eu fui atacado muito rápido e estava escuro, não consegui dar uma descrição precisa dele. A polícia chegou a deter 2 homens diferentes que batiam com a descrição que eu dei, mas como eu não podia ter certeza absoluta,
Eles tiveram que soltá-los, pois eu não queria que a pessoa errada fosse presa. Pouco tempo depois daquele encontro, me mudei para um lugar mais perto do transporte público e fiz questão de nunca mais cortar caminho por estacionamentos no escuro. Na verdade, tento não andar no escuro de jeito nenhum. Se há algo a se aprender com a minha experiência, é que às vezes o caminho mais longo é o caminho mais seguro. Esta é uma história do meu pai, de uns 35 anos atrás. Vou contá-la da perspectiva dele, exatamente como ele me contou. Eu cresci nos arredores de São Paulo, e quando eu era mais novo, meus amigos e eu acampávamos com bastante frequência. Quando eu tinha uns 18 anos, num fim de semana, meus amigos e eu decidimos acampar perto de uma represa chamada Represa do Funil. Não é tão longe de São Paulo, mas o suficiente para a gente se sentir no meio do mato. Foi um plano de última hora, então não levamos muita coisa, só algumas lonas, cobertores e um engradado de cerveja. Depois da aula, numa sexta-feira, pegamos a estrada. Assim que chegamos lá e encontramos uma clareira onde podíamos estacionar o carro facilmente, a primeira coisa que fizemos foi acender uma fogueira e tomar umas cervejas em volta dela. Mas logo ficamos um pouco entediados e decidimos que iríamos dar um mergulho noturno. A área onde estacionamos não era exatamente na beira da represa, mas ficava a menos de 1 quilômetro de distância. E a gente sabia em que direção seguir. Meus 3 amigos e eu já estávamos meio altos. Éramos bem fracos para a bebida naquela idade, e decidimos entrar na mata, na direção onde achávamos que a represa ficava. Isso foi nos anos 80, então a gente não tinha celular com mapa para checar o caminho. Em vez disso, fomos abrindo caminho pela mata, com muita certeza de que estávamos indo na direção certa. Acho que já fazia uns 15 minutos que tínhamos saído do acampamento, quando de repente, o ar ao nosso redor mudou. Era uma noite quente, quase de verão, devia estar fazendo uns 20 graus. Mas, conforme continuávamos andando, parecia que estava ficando cada vez mais frio. De repente, senti todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. E no mesmo instante, nós 4 nos viramos e corremos o mais rápido que podíamos de volta para o acampamento. A gente não conversou. Nenhuma palavra foi dita entre nós para dar meia volta. Eu nunca corri tão rápido na minha vida. Por mais horrível que pareça, meu único pensamento naquele momento era: eu não posso ser o mais lento. Eu não queria que minha vida acabasse naquela noite. Não consigo explicar porquê, mas naquele exato momento todos nós tivemos a mesma reação de lutar ou fugir e decidimos que tínhamos que correr por nossas vidas, sem nem mesmo falar um com o outro. Lembro-me de sentir como se houvesse uma presença atrás de mim. Nem pensei que fosse uma pessoa, mas apenas alguma coisa. Algo que queria nos fazer mal. Corremos de volta para o carro, eu enfiei a chave na ignição e todos nós pulamos para dentro e fomos direto para casa. Deixamos a fogueira acesa no acampamento e todas as lonas e cobertores que levamos ficaram para trás. A viagem de carro para casa foi em completo silêncio. Quando chegamos na minha casa, meus amigos pegaram os carros deles e foram embora. Nós nunca mais falamos sobre aquela noite. Algumas semanas depois, finalmente era verão. Minha família fazia acampamentos anuais com algumas outras famílias que eram próximas de nós. Uma noite, enquanto um grupo de umas 20 pessoas estava sentado ao redor da fogueira, contando histórias e falando da vida, um dos maridos de uma das famílias com quem fomos começou a falar sobre uma trilha estranha que ele tinha feito recentemente. Ele explicou que ele, a esposa e alguns amigos decidiram fazer uma trilha num sábado. Quando chegaram, ficaram surpresos ao ver que não havia mais ninguém lá. Era um local de trilha conhecido, então eles imaginaram que estaria bem movimentado num sábado. O grupo subiu a trilha e logo chegou ao topo, que era um penhasco com vista para uma represa. Quando chegaram lá em cima, ele sentiu como se tivesse perdido a voz. O grupo com ele rapidamente se virou e começou a descer a trilha, andando muito mais rápido que o normal. Eles não conversaram. Aparentemente, todos decidiram que não queriam ficar, nem mesmo para olhar a vista ou fazer qualquer coisa que trilheiros normais fariam. Eles tinham levado lanche para comer lá em cima, e ele tinha falado em tirar umas fotos também. Em vez disso, todos desceram apressadamente pela trilha, ainda sem falar, e o cara teve um pressentimento forte de que precisava sair dali. Nenhum deles conversou no caminho para casa. Quando ele terminou de contar, eu o interrompi e perguntei onde era a trilha. Nunca mencionei que tive uma experiência parecida, e ele disse:
Na represa do funil. Aquilo, honestamente, me deu um medo desgraçado, pois eu tinha acabado de passar pela mesma experiência. Mas não quis dizer nada, porque meus pais estavam visivelmente preocupados. Eu não queria que eles me dissessem que eu não podia mais sair assim. Essa pode não ser a história mais assustadora, mas fico curioso para saber se mais alguém já esteve nessa área e teve uma experiência parecida. Ao conversar com ele e a esposa, ambos disseram que tiveram a sensação de que estavam vivendo os últimos segundos de suas vidas. O homem disse que achou que a vida dele passou diante de seus olhos enquanto descia apressadamente pela trilha. Eu não sei o que tem naquela represa e o que nos fez sentir daquele jeito, mas com certeza tem alguma coisa lá. Eu nunca acreditei no paranormal, em fantasmas, mas depois disso, sinto que foi isso que encontramos. Tudo o que sei é que nunca mais voltarei lá. Essa pode não ser a história mais assustadora, mas é uma que me causou muito arrependimento e ainda me assombra até hoje. Eu cresci numa cidade relativamente pequena no interior de Minas Gerais, então todo mundo conhecia todo mundo. Desde criança, eu sempre fui tímido e tive dificuldade para fazer amigos. Então meus pais me levavam a eventos sociais o tempo todo, num esforço para que eu me enturmasse com mais gente da minha idade. Um dos meus eventos favoritos era um em que todas as crianças aprendiam a dançar ao longo de uma semana. Nas tardes de sexta-feira, a gente fazia uma pequena apresentação para os nossos pais e mostrava nossos novos passos. Foi nesse evento que eu conheci uma garota chamada Amanda. Nós acabamos nos tornando grandes amigos por muito tempo. Nos formamos no ensino médio juntos e fizemos planos de viajar pelo Brasil antes de cada um ir para a sua faculdade. Poucos dias antes de partirmos, saímos para jantar num barzinho local, apenas para aproveitar a noite e o clima agradável. Quando chegamos no carro, percebi que tínhamos esquecido as embalagens com as sobras da nossa comida. Então, eu pedi para a Amanda voltar lá dentro para pegar, enquanto eu ligava o carro para ir esquentando. A Amanda discutiu comigo, reclamou que estava muito cansada e não queria se dar ao trabalho de voltar lá dentro para pegar a comida. Mas eu insisti e disse para ela parar de ser infantil. Cerca de 1 minuto depois que a Amanda entrou, ouviu-se uma sequência de barulhos altos que eu reconheci instantaneamente como tiros. Em pânico e completamente consumido pelo medo, liguei para a polícia imediatamente e tranquei as portas do carro. Então me deitei no banco de trás. A polícia chegou não muito tempo depois, e a maior parte do que aconteceu a seguir é um borrão na minha memória, exceto por uma coisa. Um policial que estava me interrogando perguntou se eu conhecia alguém lá dentro. Com toda a confusão, eu tinha esquecido completamente que a Amanda estava lá. E foi nesse momento que eu percebi que ela tinha partido. Acontece que um homem com vários problemas mentais graves tinha ido ao barzinho no início daquela semana e comeu uma comida da qual não gostou. Então, naquela noite, ele voltou para atirar nos funcionários. Em vez disso, ele acabou atirando em todo mundo que via pela frente. Alguns dias depois, recebi uma ligação da mãe da Amanda. Ela gritou comigo, dizendo que a culpa era toda minha, que a filha dela estava morta por minha causa e que eu pagaria por isso. Algo nesse sentido. Eu ativamente tento bloquear essas memórias. Nas semanas seguintes, fiquei arrasado e me recusei a sair de casa. Fui interrogado pela polícia novamente e dei meu depoimento final no dia anterior ao funeral da Amanda. Claro, não recebi um convite pessoal, mas o evento foi anunciado no jornal local, então minha família e eu fomos, apesar do que os pais dela pensavam de mim. Eu queria prestar minhas homenagens à minha querida amiga. No velório, os pais da Amanda se recusaram terminantemente a olhar para mim ou mesmo a falar comigo. Várias vezes, ouvi a mãe da Amanda me xingando com nomes horríveis e culpando todo o evento em mim. Tudo isso aconteceu há 5 anos e eu ainda não consigo nem chegar perto da antiga casa da Amanda. Tenho feito terapia para tentar superar meus próprios problemas internos. Uma coisa que constantemente atormenta minha mente é que poderia ter sido eu dentro daquele barzinho naquela noite. E na maioria dos dias, quando fecho os olhos, a verdade é que eu trocaria de lugar com ela sem pensar 2 vezes. Pessoal, aqui é o narrador do Creepy Real. Eu preciso fazer um comentário sobre esse último relato que a gente ouviu. Primeiro, para a pessoa que teve a coragem de compartilhar essa história com a gente, eu sinto muito. De verdade,
Sinto pela sua amiga, a Amanda, e por todas as outras pessoas que perderam a vida naquela noite. Sobre o que você passou com os pais dela, é preciso entender que, às vezes, no meio de uma dor que parece não ter fim, as pessoas procuram um alvo, um culpado. É um jeito mesmo que torto de tentar dar sentido a algo que não tem sentido nenhum. A raiva que eles direcionaram a você era, na verdade, o reflexo do sofrimento imenso que eles estavam sentindo. Mas eu quero que você, que enviou essa história, e todo mundo que está ouvindo, entendam uma coisa muito importante. Não foi sua culpa. Não havia como você prever. Não havia como você saber que um ato de violência sem sentido estava prestes a acontecer. Viver carregando o peso da culpa por uma tragédia que você não causou é uma prisão. E você não merece viver nela. Perder alguém que a gente ama é uma das dores mais profundas que existem. Mas, por favor, não deixe que essa dor se transforme em autodestruição. Converse, procure ajuda, se permita sentir, mas não se culpe. Desejo, do fundo do meu coração, que você encontre um caminho para a paz. E a todos vocês que fazem parte da comunidade do Creepy Real, obrigado por ouvirem e por estarem aqui. A gente se vê no próximo vídeo.